Para o vídeo de hoje, vamos utilizar alguns materiais básicos do crochê. Eu vou utilizar o fio amigurumi, pode ser um fio semelhante da sua preferência, e uma agulha de 2,2 milímetros. Para iniciar o chaveiro de hoje, nós vamos utilizar a cor verde. Vamos começar com o nó corrediço. Após fazer o nó corrediço, vamos trabalhar 7 correntes. Pula a primeira corrente, na segunda faço um ponto baixo, laço, na próxima corrente faço um ponto médio, fico com 3 alças, laço e tiro as 3, laço novamente, na próxima corrente faço um ponto alto, laço, na corrente seguinte faço um ponto alto, laço, na próxima corrente faço um ponto médio e na última corrente vamos fazer 3 pontos baixos. Primeiro, segundo e terceiro ponto baixo. Agora vamos trabalhar no outro lado das correntes. Então, aqui na primeira alça, vou fazer um ponto médio, já escondendo a sobra de fio. Laço, na próxima corrente faço um ponto alto, laço, na corrente seguinte faço um ponto alto, laço, na próxima faço um ponto médio. Agora, na última corrente, na última alça, vamos fazer 2 pontos baixos. Primeiro ponto baixo, segundo. Agora, vamos arrematar este fiozinho que ficou aqui por trás, corto o excesso. Vou prosseguir fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Na sequência, vamos fazer 8 correntes. Pulo a primeira corrente, aqui na próxima faço ponto baixo, laço, na corrente seguinte faço um ponto médio. Agora, por 2 vezes, faço um ponto alto para cada corrente da base, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, laço, na próxima corrente faço um ponto médio e na corrente seguinte vamos fazer 3 pontos baixos. Faço primeiro, segundo, terceiro ponto baixo, viro a peça, vou trabalhar nas correntes desta forma, faço um ponto médio, laço, faço 2 pontos altos, sendo um ponto para cada corrente da base, primeiro ponto, segundo ponto alto, aqui na próxima correntinha faço um ponto médio e na última alça vamos trabalhar 2 pontos baixos, primeiro, segundo ponto baixo. Vou alongar
esta minha última laçada, corto dentro dela e faço um acabamento. Agora é só fazer um acabamento com auxílio da agulha de tapeceiro. Esse acabamento é bem simples, já mostrei várias vezes aqui nos tutoriais do canal. Aqui por trás da peça, nós vamos esconder esta sobra de fio e no fim cortar o excesso. Para prosseguir, nós vamos trabalhar um cordão de 40 correntes. Então, aqui no início, você vai deixar uma pequena sobra de fio. E na cor verde, você vai fazer as correntinhas. Feitas as correntinhas, 40 no total, eu vou cortar o fio deixando uma sobra aqui no finalzinho. Dobro o cordão de correntes ao meio, desta forma. Pego a minha folha, vou introduzir a agulha bem aqui naquela corrente do meio. Então, vou introduzir aqui com a minha agulha de crochê mesmo. Pego as duas alcinhas aqui da corrente, dessa forma. Na sequência, vou passar as duas sobras de fio do cordão das correntes aqui por dentro da correntinha. Puxo as correntes por dentro da peça. Passo o cordão com correntes por dentro das folhas. Agora vamos trabalhar com fio rosa ou vermelho e vamos começar fazendo o anel mágico. Feito o anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Se você sentir necessidade, você pode marcar este primeiro ponto. Agora, vamos fechar o anel mágico segurando o último ponto. Na sequência, vamos iniciar introduzindo a agulha no primeiro ponto e fazendo aqui 2 pontos baixos. Fiz o primeiro ponto, volto no mesmo ponto da base e faço o segundo. Marco o primeiro ponto baixo. E na sequência, vamos seguir fazendo 2 pontos para cada ponto da base. Então, nós vamos fazer 6 aumentos e vamos ficar com um total de 12 pontos. Na sequência, vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, vou marcar. E vamos prosseguir fazendo um ponto para cada ponto da base, por 2 carreiras.
Então, em cada carreira, vamos ficar com 12 pontos. Agora que já terminei as 2 carreiras, eu vou cortar o meu fio, deixando uma pequena sobra. E na sequência, eu vou fazer outra parte igual a esta, e não cortar o fio. Já terminei a segunda parte, não cortei o meu fio, que tá vindo do novelo. E na sequência, eu vou introduzir a minha agulha aqui na primeira parte, bem perto da finalização, bem perto do último ponto, tá? Na sequência, eu vou fazer um ponto baixo. Marco este primeiro ponto. E vou seguir fazendo mais 10 pontos baixos. Então, para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto baixo e vamos ficar com um total de 11 pontos. Terminei os 11 pontos baixos e aqui no final me sobrou um ponto baixo. Então, eu vou pular este ponto baixo e aqui na outra parte também vou pular um ponto. No próximo ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Agora, vou seguir fazendo 11 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Então, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto, até chegar no marcador. No final da volta, vamos ficar com 22 pontos. Chegando aqui no marcador, nós vamos pegar aquela sobra de fio, colocar numa agulha de tapeceiro e vamos fazer alguns pontinhos aqui na parte do meio. Então, passando o meu fio de um lado para o outro, desta forma, eu vou fazendo a união das partes, sempre apertando bem os pontos. Se você achar necessário, você refaz a costura e faz um ponto de acabamento. Agora, vamos pegar uma das pontas do fio verde que trabalhamos no início. Vou introduzir aqui bem no centro da peça e vou fazer um nó junto com a sobra de fio da cor rosa. Então, faço aqui alguns nós bem apertados e no final corto o excesso de fio. Para prosseguir, vou fazer 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Então, fiz aqui o primeiro ponto, vou marcar. Segundo ponto baixo. E terceiro ponto aqui no ponto seguinte.
Na sequência, vamos fazer uma diminuição, então pego as duas alças de fora do ponto, laço, passo por dentro, laço novamente e finalizo a diminuição. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E agora faço uma diminuição pegando as duas alças de fora dos dois próximos pontos. Finalizo a diminuição. Na sequência, vamos fazer 6 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Segundo ponto baixo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto. Na sequência, vamos fazer uma diminuição, um ponto baixo no próximo ponto, uma diminuição, e mais 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Para esta próxima carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto baixo, marco aqui o primeiro ponto e sigo fazendo 18 pontos baixos no total. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa ou qualquer outra peça aqui do canal, você pode deixar na área de comentários. Para seguir, vou retirar o meu marcador. Vou fazer 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Faço o primeiro ponto baixo, marco. No próximo ponto, faço mais um ponto baixo. Na sequência, vamos fazer uma diminuição. No próximo ponto, faço um ponto baixo, uma diminuição. Agora, vamos seguir fazendo 4 pontos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Na sequência, vamos fazer uma diminuição. Faço um ponto baixo no ponto seguinte, uma diminuição. Finalizamos fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto da base. Primeiro, segundo ponto baixo. Para a carreira seguinte, vamos iniciar fazendo o primeiro ponto baixo. Marco este ponto. Agora faço uma diminuição. Vou fazer um ponto baixo aqui no próximo ponto, uma diminuição. Sigo fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto. Primeiro,
segundo ponto, faço uma diminuição, no próximo ponto faço um ponto baixo, agora faço uma diminuição, faço um ponto baixo aqui no último ponto. Agora vamos colocar fibra sintética dentro da nossa peça. Então, com auxílio da ponta da tesoura, eu vou empurrar a fibra sintética, fibra de silicone, dentro da minha peça. Aproveita e já deixa seu like, inscreva-se aqui no canal caso você goste de chaveiros em crochê. E deixa aqui nos comentários o que você está achando dos vídeos aqui do canal, se você tem alguma dica ou alguma sugestão de chaveiro em crochê. Eu vou adorar ler os comentários de vocês. Na sequência, vamos fazer apenas diminuições nesta próxima carreira. Então, pego as duas alças dos dois próximos pontos, faço a minha diminuição, marco e vamos fazer 5 diminuições no total. Se você sentir necessidade, você pode alongar a alça que está na agulha para alcançar melhor os pontos. Puxo o fio que está vindo do novelo e finalizo a diminuição. Então, dessa forma, fica mais fácil a execução da diminuição. Nesta carreira, serão 5 diminuições no total. Se você gosta das ideias de chaveiro aqui do canal, me segue também lá no Instagram, porque eu posto várias coisas bem legais por lá. E lá também a gente pode ter um contato mais próximo. Agora que finalizamos a última diminuição, eu vou alongar a alça que está na agulha, corto meu fio e com auxílio da agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o anel mágico invertido, que nada mais é passar a agulha apenas pelas alças de fora de cada um dos 5 pontos da última carreira. Aperto bem, depois é só esconder a sobra de fio por dentro da peça. Repita o mesmo processo no outro lado. Pronto, meninas, esse é o resultado da nossa primeira peça em crochê de hoje. Essa lembrancinha super fofa, que é essa cereja em formato de coração. Uma lembrancinha bem legal para o Dia das Mães, este chaveirinho ou acessório para a bolsa. Eu espero que você tenha gostado, então não esquece de já deixar o seu like. Vamos para o próximo tutorial. Estes serão os materiais que vamos utilizar para a nossa segunda ideia de crochê de hoje. Eu vou continuar com o fio amigurumi, uma agulha referente a este fio,
tesoura e argola para chaveiros. Vamos lá? Comece fazendo o anel mágico. Na sequência, faça 3 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Lace por 2 vezes. Dentro do anel mágico, insira agulha e lace. Ficamos com 4 alças, lace e tire de 2 em 2 alças. Este é o ponto alto duplo. Faça o ponto alto duplo por mais 2 vezes dentro do anel, sempre tirando de 2 em 2. Segundo ponto alto duplo e terceiro ponto. Agora, dentro do anel mágico, faça 4 pontos altos. Para fazer a ponta do coração, lace por 2 vezes e faça um ponto alto duplo. Agora vamos apenas repetir. Então, começamos com os 4 pontos altos dentro do anel mágico. Na sequência, vamos fazer 3 pontos altos duplos, sempre tirando de 2 em 2 alças, por 3 vezes. Para prosseguir, faça 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Para a segunda volta, pule a primeira corrente, introduza a agulha na segunda correntinha e faça um ponto baixíssimo. Faça uma corrente e na próxima corrente da base, faça um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, vamos fazer 3 pontos altos. No ponto seguinte, também faço 3 pontos altos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, também faço 3 pontos altos no mesmo ponto. Então, estes pontos vão cair em cima dos pontos altos duplos da carreira anterior. Para prosseguir, vamos fazer 3 pontos altos, um ponto para cada ponto. Primeiro ponto alto, segundo, terceiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto, laço por 2 vezes, volto no mesmo ponto da base, faço um ponto alto duplo, laço
e no mesmo ponto faço um ponto alto. Desta forma. No próximo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Agora eu vou seguir fazendo 3 pontos altos, um ponto para cada ponto. Primeiro ponto alto, segundo e terceiro. No ponto seguinte, vamos fazer 3 pontos altos. 3 pontos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, vamos fazer 3 pontos altos. No último ponto alto duplo, faço 3 pontos altos. Para prosseguir, aqui na corrente, faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixíssimo na última correntinha. Então, pulei uma corrente e fiz um ponto baixíssimo. Para a próxima volta, vou iniciar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixíssimo da carreira anterior. No ponto baixo da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, introduzo a agulha e faço 2 pontos médios. Fico com 3 alças, laço e tiro as 3 alças de uma vez. Para prosseguir, vou fazer 8 aumentos de pontos altos. Então, para cada ponto da base, irei fazer 2 pontos altos por 8 vezes no total. Então, fiz o meu primeiro aumento de pontos altos e vou seguir fazendo 2 pontos para cada ponto por 8 vezes. Pronto, pessoal, fiz aqui todos os aumentos e vamos seguir fazendo 5 pontos altos, um ponto para cada ponto. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No ponto alto duplo, vou introduzir a agulha, vamos fazer um ponto alto. No mesmo espaço, faço um ponto alto duplo, laço e faço mais um ponto alto no mesmo espaço. Agora, no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos. E por 5 vezes, vamos fazer 5 pontos altos, um ponto para cada ponto da base. Vai ficar dessa forma.
E na sequência, vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto da base por 8 vezes no total. Fiz todos os aumentos. Para prosseguir, no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos médios. No ponto seguinte, faço um ponto baixo e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Alongo o fio e vou fazer um acabamento. Agora, pessoal, faço o anel mágico. E na sequência, 5 pontos baixos dentro deste anel mágico. Na sequência, fecho o anel mágico e faço um acabamento com a agulha de tapeceiro. Faço toda essa peça com o fio na cor preta. Com uma agulha de costura e um fio branco para bordar, borde 2 pontos, sendo um ponto maior na parte superior e um ponto menor paralelo na parte inferior. Faça 2 peças iguais. Com fio branco, faço o anel mágico. Na sequência, faço 2 correntes. Laço por 2 vezes. Dentro do anel mágico, faço ponto alto duplo. Repito novamente, mais 2 pontos altos duplos dentro do anel mágico.
Dentro do anel mágico, faço 2 pontos altos. Agora, trabalho 3 pontos médios dentro do anel mágico. Na sequência, faço 2 pontos altos. Laço por 2 vezes e faço 3 pontos altos duplos dentro do anel. Faço 2 correntes, fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo aqui dentro. Corto o fio e faço um acabamento. Colo desta forma na peça com cola de silicone, mas você também pode costurar se você preferir. Com auxílio da agulha de costura e um fio preto fino para bordar, vamos fazer os detalhes do rosto. Com um fio de outra cor, inicie fazendo o anel mágico
Na sequência, faça 6 pontos baixos dentro do anel. Para a segunda volta, faça 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos para cada ponto da base. Depois de marcar o primeiro ponto, siga fazendo 2 pontos baixos para cada ponto. Faça o acabamento da sobra de fio do anel mágico, corte o excesso. E para a próxima carreira, faça um ponto baixo para cada ponto da base. Marque o primeiro ponto da carreira. No último ponto, não finalize a última laçada. Troque de cor, passe a mesma cor da base pelas 2 alças do ponto e faça mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto da base, já escondendo as sobras de fio. Faça da carreira 4 até a carreira 5. Para a próxima volta, nós vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Então, marquei o primeiro ponto, no próximo ponto faço mais um ponto baixo. E agora, vamos fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar as 2 alças de fora dos 2 próximos pontos, passo por dentro das 2 alças e finalizo a diminuição. Prossigo fazendo 2 pontos baixos, uma diminuição por 3 vezes no total, e vamos ficar com 9 pontos. Então, para ajudar na execução da diminuição, você pode alongar a alça que está na agulha. Então, vamos prosseguir fazendo 2 pontos baixos. E agora, vamos finalizar a última diminuição da volta. Para a última carreira, vamos fazer 9 pontos. Então, para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto baixo. Na sequência, deixe uma sobra de fio longa para a costura. Dobro a peça desta forma. Agora, bem aqui na divisão das cores, introduza a agulha.
busco meu fio, faço uma corrente, laço, volto no mesmo espaço, busco novamente o fio, deixo na agulha. Laço, venho no mesmo espaço, busco o fio, deixo na agulha. Laço, tiro todas as alças, faço uma corrente, alongo o fio e faço um acabamento. Faça 2 peças iguais. Para prosseguir, siga fazendo o anel mágico, 6 pontos baixos e na próxima carreira faça 6 aumentos. Para as carreiras de 3 a 4, faça 12 pontos baixos. Marque o primeiro ponto. Vamos seguir para a sexta carreira, fazendo 2 pontos baixos, marco o primeiro ponto. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. Agora, faço uma diminuição, pegando as 2 alças de fora de cada um dos pontos. Repito 2 pontos, uma diminuição por toda a volta. Deixe uma sobra de fio longa para a costura e repita a peça. Coloquei um pouco de enchimento dentro da minha peça. Agora, com o auxílio da agulha de tapeceiro, vou passar a agulha por todas as alças de fora de cada um dos pontos. Fiz um cordão com correntes, com 11 no total. Fiz um nó na ponta e na outra extremidade deixei uma sobra de fio para a costura. Introduzo o nó dentro da peça e coloco mais um pouco de fibra dentro da peça, apertando bem. Na sequência, aperto bem o anel mágico invertido e faço uma costura. Repito este mesmo acabamento de montagem para todos os membros. E ficarão desta forma. Para fazer a colocação dos membros, já estou com a agulha de tapeceiro. Aqui no segundo aumento, eu vou pegar só a alça de trás dos pontos, vou conduzir o fio aqui por trás e vou fazer um acabamento.
Depois de repetir a mesma coisa do outro lado, aqui por trás eu faço alguns nós. Para colocar as pernas, venho aqui bem perto do ponto alto duplo, vou pular um ponto e aqui no próximo, pegando só a alça de trás do ponto, vou conduzir o meu fio e depois colocar a outra perna da mesma forma. Faço uma segunda base, exatamente como a primeira, e agora vamos costurar, introduzindo a agulha. Para finalizar, utilize uma argola, coloque bem no meio da peça e na sequência, coloque a argola de chaveiro e aperte com auxílio do alicate. E olha que fofura o resultado da nossa segunda peça em crochê de hoje. Esse coraçãozinho chaveiro que você também pode colocar no retrovisor do carro. Uma ideia excelente para o Dia das Mães. Ele também é super rápido de ser feito por não ser completamente amigurumi. Então vamos lá para a próxima ideia de hoje. Estes serão os materiais que eu vou utilizar para a nossa terceira ideia. Eu estou utilizando um fio 50% acrílico, também uma agulha de 2,2 milímetros, tesoura e argola para chaveiros. Vamos iniciar fazendo o nó corrediço e na sequência vou fazer 5 correntes. Vou introduzir a agulha na primeira corrente e faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Agora, dentro desse círculo das correntes, aqui dentro deste círculo das correntes, nós vamos trabalhar 2 pontos altos
e já vou esconder a sobra de fio inicial. Faço 2 correntinhas e dentro deste círculo vamos fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntes e novamente volto dentro do círculo e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes e pela última vez vamos trabalhar 3 pontos altos aqui dentro deste círculo. Agora vamos fazer 2 correntes, introduzir a agulha na terceira correntinha e fechar essa volta com um ponto baixíssimo. Para iniciar a segunda volta, vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o primeiro espaço das correntes. Faço um ponto baixíssimo, no próximo ponto, ponto baixíssimo, e aqui dentro deste espaço, vamos fazer um ponto baixíssimo, 3 correntes para dar altura de um ponto alto, corto esta sobra de fio inicial e vamos prosseguir fazendo 2 pontos altos aqui dentro. Faço 2 correntes e novamente aqui dentro do espaço trabalho 3 pontos altos. Na sequência, vou passar para o próximo espaço e vou repetir o mesmo leque. Inicio com 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro deste espaço. E vamos prosseguir fazendo este leque por todos os espaços das correntes.
Para fechar a volta, faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, ou seja, na terceira corrente. E para iniciar a terceira volta, vamos fazer 3 pontos baixíssimos até chegar aqui neste primeiro espaço. Após fazer o terceiro ponto baixíssimo, nós vamos laçar a nossa agulha por 2 vezes. Venho aqui neste espaço entre os leques e vou trabalhar ponto alto duplo, desta forma, laçando e tirando de 2 em 2 alças. Laço por 2 vezes, introduzo no mesmo espaço, busco o fio, laço e tiro de 2 em 2 alças por 3 vezes. Nós vamos fazer aqui dentro deste mesmo espaço 10 pontos altos duplos. Agora que já finalizamos, nós vamos vir aqui dentro do espaço das correntes e vamos fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, nós vamos laçar a agulha por 2 vezes, venho aqui neste espaço entre os leques e vou trabalhar 10 pontos altos duplos, da mesma forma que fizemos anteriormente. Após fazer os 10 pontos, introduzo a agulha no próximo espaço das correntes, faço um ponto baixíssimo e aqui nós podemos cortar o fio, deixando uma sobra para a costura. Vamos fazer 2 peças iguais, como estas, e vamos uni-las com esta sobra de fio que deixamos aqui na primeira peça. Então, eu vou introduzir a agulha nas alças de dentro dos pontos. Eu vou colocar os pontos aqui de uma forma que eles fiquem
paralelos. Vou introduzir a agulha, pegando a alça de dentro do ponto. Passo completamente o meu fio, volto para o mesmo lado e repito o movimento. Costure toda a peça desta forma. Por fim, vou colocar minha argola de chaveiro com um mini mosquetão aqui na ponta, que é bem simples de colocar, mas você também pode costurar na sua peça. E esse é o resultado da nossa terceira ideia de peças em crochê com formato de coração, que são lembrancinhas bem legais para o Dia das Mães. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe o seu like e também inscreva-se aqui no canal.